Boa noite, boa noite. Só colocar aqui esse microfone. Boa noite, gente. Domingo, dia de nossa live, dia de encontro. Sejam todos bem-vindos, vamos chegando. Domingo é dia de live, domingo é dia de a gente se encontrar pra gente fazer o quê? Discutir muito, aprender muito, trocar muitas experiências, porque esse é o nosso momento de network, esse é o nosso momento de conexão, não é isso? Sejam todos bem-vindos, vamos chegando ao nosso encontro. Já estou preparando aqui meu material enquanto vocês vão entrando. Se vocês estiverem me ouvindo, pessoal, me dê um retorno, que eu coloquei aqui o microfone. Se vocês estiverem me ouvindo, me falem. Se o som estiver direitinho ou se estiver mudo, me falem aí só para eu ter um retorno se a voz está chegando aí para vocês, tá certo? Vamos falar de um tema hoje extraordinário. Nós vamos falar sobre como sair do modo sobrevivência no consultório. Tem profissional que vive sobrevivendo no consultório? Tem, viu? Tem muitos. E tem até aqueles profissionais que vivem no modo sobrevivência e não percebem que passam por essa situação. Então, o que a gente vai falar aqui hoje é esclarecer o que é esse modo sobrevivência no consultório e como a gente pode ter alguns comportamentos, ter algumas atitudes no nosso ambiente de trabalho, na nossa rotina de atendimento, para a gente sair desse modo sobrevivência, porque vamos concordar, né? Não tem como a gente passar anos da nossa vida trabalhando e ficar sempre apagando incêndio, sempre nesse modo alerta, ligado, ativado todo o tempo, vivendo um dia de cada vez, vivendo um dia após outro, trabalhando para pagar conta, e realizações a gente não consegue, né? Então, assim, não dá pra gente viver nessa adrenalina de estar todos os dias vivendo nesse modo de sobrevivência no consultório, tá? Então, esse é o tema que eu decidi aqui trazer para vocês hoje, tá? Coloquei até uma enquete também. E aí eu disse assim, ó, quando eu fiz a enquete, será que eu vou duelar aqui uma enquete falando sobre modo de sobrevivência para duelar sobre gestão, falar sobre gestão? Qual que vocês preferem? Falar sobre gestão ou falar sobre o modo sobrevivência no consultório, né? E a gente sabe que a grande maioria das pessoas tem uma resistência muito grande quando a gente fala sobre gestão, sobre essa palavra gestão. Dá logo assim um arrepio em muitas pessoas, né? E a gente tem que desmistificar o assunto gestão, porque gestão não é só gestão de números, mas também gestão de sentimentos, gestão das emoções, como a gente lida com pacientes, com pessoas. Nós precisamos também fazer a gestão das nossas emoções enquanto profissional da saúde e também fazer a gestão das emoções dos nossos pacientes, que chegam ali sofrendo, que chegam ali com dores, dor crônica, e eles querem um tratamento rápido, muito resolutivo, e às vezes a condição clínica do paciente não nos permite dar essa resposta tão rápido assim como ele quer. Então, dentro da nossa intervenção para pacientes que sofrem com dor, nós precisamos também incluir na nossa terapêutica a gestão das emoções dos nossos pacientes também, tá? Então, depois eu quero aqui fazer uma live só para a gente falar sobre gestão, desmistificar tudo que existe em torno da palavra gestão. Todos os tabus, todas as concepções erradas, as concepções negativas sobre o que remete, o que envolve a palavra gestão, tá bom? Mas vamos mudar de assunto, porque o nosso assunto aqui é falar como sair desse modo de sobrevivência. É isso que a gente quer. Então, vocês que estão chegando, muita gente está entrando aqui. Sejam todos bem-vindos. Obrigada por vocês estarem aqui. Mandem aí um boa noite, gente. Vão acenando. Bati aqui na mesa. Hoje eu estou numa mesa diferente. Tá dando aqui um trimelique aqui na live, no celular. Mas vamos aí dando boa noite, acenando, mandar um coraçãozinho, um aviãozinho para mim, para eu ver que vocês estão aqui comigo, estão ouvindo, querem prestar atenção, vão interagir comigo, que é a parte mais importante
Não gosto de estar aqui falando só. Domingo passado foi bombástico. Muitas pessoas participaram, falaram, comentaram. Olha a Monks, DJ Monks, um cheiro bem grande, dando boa noite. Então, vamos aqui dando boa noite à Exclusiva Estética. Muito bem, vamos chegando, gente. Vamos lá. E vamos também fazer a nossa corrente do bem. Qual a nossa corrente do bem? Compartilhar a nossa live, é claro. Vamos compartilhar a nossa live com todas as pessoas que você acredita que precisa também conversar aqui com a gente, estar aqui com a gente nesse momento. Vamos chegando e vamos compartilhando a nossa live, a nossa corrente do bem, que eu sempre peço aqui para você. Clara, boa noite, seja bem-vinda. Vamos aí distribuir conhecimento, porque o conhecimento é libertador, o conhecimento transforma a nossa vida, a nossa rotina, e nós estamos aqui também para compartilhar isso com outras pessoas, porque a gente só cresce quando a gente compartilha, e eu acredito muito nisso. E é por isso que eu estou aqui desde 2024, semanalmente, compartilhando também um pouco da minha experiência, um pouco do meu conhecimento com vocês, e a gente precisa colocar essa corrente do bem para frente, para que a reciprocidade também volte para a gente, né? Quando a gente faz o bem para as pessoas, o bem volta para a gente. Eu acredito muito nisso, e é isso que a gente tem que fazer. Então, vamos aí apertar aqui no aviãozinho aqui embaixo, manda aí para 10 pessoas, 10 familiares, 10 conhecidos, e vamos deixar a nossa live bem movimentada hoje. Bora lá? Muito bem. Boa noite dada, pedido de compartilhamento feito. Agora nós vamos entender qual que é, o que vocês acham até, né? Qual que é o perfil de um especialista que tem um consultório, e aí eu vou abrir até um pouco mais, não só no foco no consultório, mas que também tem uma clínica, que também atende home care, tem o seu serviço hoje, o seu modelo de negócio é atendimento em home care. Então, pensando nesses 3 perfis de trabalho, de modelos de negócio, o que caracteriza um profissional hoje, a gente dizer que hoje ele trabalha no modo sobrevivência? Quais seriam as características desse especialista na saúde, que a gente pode dizer que hoje, no consultório dele, consultório, clínica, estúdio, atendimento domiciliar, ele vive nesse modelo do modo sobrevivência. Eu tenho os meus pacientes, mas eu vivo nessa forma de apagar incêndio todo mês. Eu não tenho uma tranquilidade financeira, eu não tenho uma tranquilidade de agenda, eu não tenho uma tranquilidade na minha rotina de atendimento. Eu sempre vivo no sufoco, eu sempre vivo aperreado, eu sempre vivo na correria. Como seria um perfil de um paciente desse? O que vocês acham? Como é que eu, Érica, caracterizo um especialista que vive no modo sobrevivência? É aquele profissional, e aí, gente, eu já falei com vários profissionais assim. É aquele profissional que ele tem hoje uma agenda cheia de pacientes, ok. Muitos profissionais não querem trabalhar nessa linha de agenda cheia, de agenda lotada. Outros profissionais já gostam de trabalhar, sim, nessa vertente da agenda cheia, da agenda lotada. Então, para mim, esse profissional, para a gente traçar o perfil desse profissional, é aquele profissional que hoje ele tem sim uma agenda lotada, tá? É um profissional que atende muita gente, por isso a sua agenda está lotada. E a gente tem que entender que a agenda lotada não significa necessariamente que esse especialista está faturando bem, né? Porque a agenda desse especialista pode estar lotada porque o preço dele é muito baixo. E a gente não sabe essa relação que ele está implementando no trabalho dele. Se essa relação de preço e valor, ela está equilibrada, o que é que está acontecendo. Mas é aquele profissional que hoje tem uma agenda cheia, agenda lotada, atende muito, mas ele fatura pouco. Ou ele acha até que está faturando muito, porque ele vê aquele dinheiro entrando, mas faturamento não significa que o consultório está tendo sucesso. É um outro alerta que a gente tem que ter. Faturamento é diferente de lucratividade, tá? Mas é aquele profissional que tem agenda lotada, é aquele profissional que atende muito, um profissional que fatura pouco, porque ele estranha muito no final do mês. Atendi demais, trabalhei demais, mas eu não estou conseguindo. O dinheiro, para mim, eu achava que viria
uma outra remuneração no final do meu mês e quando eu vim contar aqui, não foi aquilo que eu esperava. É isso que ele vive. E é um profissional que não tem perspectiva de crescimento. Porque a gente precisa ter perspectiva de crescimento. Sempre. Se você tem um consultório e você só pensa no hoje, no seu mês, na sua próxima semana, no máximo que você pensa é o que o mês de julho, que é mês de férias, vai ser ruim. Se você não tem um plano de crescimento para o seu consultório, se você não faz uma projeção para o seu consultório, você vive no modo sobrevivência, sim. Se você não coloca isso no seu planejamento, na sua programação de empresário do consultório que você tem, se você tem a agenda cheia, se você vive atendendo muitos pacientes, você vive na correria, você fatura pouco e você não tem tempo para pensar, para planejar, para sequer, né, pensar mesmo. Eu vou fazer um plano de crescimento para o meu consultório. Tem profissional que vai só um dia de cada vez, vai indo e nunca parou para pensar, colocar aqui um papel e uma caneta e escrever um plano de crescimento para o meu negócio. Não pensa. Não sei se vocês pensam isso hoje, se isso já passou pela cabeça de vocês, porque se hoje você atende e você nunca parou para pensar em uma perspectiva de crescimento do seu negócio, realmente você está vivendo no modo sobrevivência. Sobreviver é ganhar dinheiro para pagar a conta. Sobreviver é você não ter perspectiva de realizar sonho. É você matar um dia por vez. É você viver apertado. É você deixar de ter coisas no dia a dia em detrimento de outras necessidades básicas. É você chegar no supermercado e ter que estar fazendo cálculo do que você pode comprar e o que não pode. Do tipo de marca que você vai levar porque você não tem dinheiro para levar aquela marca que você queria. Você não pode comprar o tanto de alimento que você queria naquele mês porque o dinheiro não dá. Você não poder ir para um restaurante no fim de semana melhor porque você não pode. Isso é viver no modo sobrevivência. É você ter a sua agenda lotada, é você atender muito, é você faturar pouco e é você não ter uma perspectiva de crescimento para o seu consultório porque você não tem tempo. Você vive na correria. Você começa a atender 8 horas da manhã, tira 1 hora e meia de almoço e atende pacientes até 8, 9 horas da noite. Isso é modo sobrevivência, gente. E para a gente ter prosperidade no consultório, não é você trabalhar muito, mas é você trabalhar de forma inteligente. Inteligente para fazer o seu negócio não viver no modo sobrevivência. Inteligente para você faturar bem, sem necessariamente você precisar viver nessa correria, nessa batalha, nessa angústia. Em apenas sobreviver. Essa é uma palavra fortíssima quando você não tem uma perspectiva de crescimento no consultório. Seu consultório parece uma bomba relógio. Já imaginou? Imagina aí o seu consultório. Hoje, se você não pensa sobre isso, se você só pensa no que você vai fazer esse mês, essa semana, no próximo mês, você não pensa daqui a 3 anos, você não pensa daqui a 5 anos, até porque, gente, a gente vai passando por ciclos de vida e o nosso ponto de vista na vida vai mudando também. Os objetivos, o nosso propósito de vida, ele vai mudando. Por quê? Porque a gente vai construindo família, porque a gente vai querendo adquirir bens materiais cada vez maiores, um carro melhor, uma casa melhor. Viagens, a gente vai aumentando o nosso perfil, o nosso padrão. Por quê? Porque a gente merece isso. E a gente quer isso. Mas quando você não tem essa perspectiva de crescimento, quando o seu consultório parece uma bomba relógio, você não consegue viver isso. Você não consegue desfrutar disso. E aí, quando qualquer cancelamento de paciente, qualquer paciente que desiste da sua agenda, pronto. Parece assim que desfalcou tudo, quebrou suas pernas. Tipo a sensação assim, né? Poxa, o paciente, hoje 2 pacientes desmarcaram, pronto. Quebrou minhas pernas, não sei mais o que fazer. E aí, é uma situação muito complicada para você manter o negócio desse jeito. Né? Quem aqui hoje acredita que vive nesse modo sobrevivência no consultório? Que acredita que precisa sair desse modo sobrevivência?
Porque, de novo, tem profissional que não enxerga isso. Tem profissional que gosta da adrenalina. Eu já falei com vários que dizem, não, eu não preciso... Vocês sabem, né, que eu estou divulgando um curso, uma imersão presencial aqui em Sobral, e eu escuto profissionais dizendo, não, eu não preciso dessa imersão, não preciso desse conhecimento, porque hoje eu já tenho minha agenda lotada. E para mim já é o suficiente. E aí a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Quando a minha agenda hoje está lotada, isso sinaliza para mim, gente, muitas coisas. Muitas coisas quando a nossa agenda está lotada. Ela não sinaliza só que eu tenho muito paciente. Ela pode sinalizar sobrecarga. Ela pode sinalizar uma precificação inadequada. Ela pode indicar que o seu negócio está quebrando sem você perceber. Mas lá na frente, você vai ver que você não consegue mais segurar as rédeas do seu consultório. Ela está sinalizando para você, ela pode sinalizar que está na hora de mudar a sua precificação, de mudar a sua estratégia, de pensar no plano de crescimento. Indica muita coisa para você uma agenda lotada. Ela não indica só aspectos positivos, mas ela também indica aspectos negativos, tá? E aí, se você identifica que hoje o seu consultório pode estar no modo sobrevivência, uma outra pergunta que você precisa se fazer é: de onde é que pode estar vindo esse modo sobrevivência? Por que eu estou passando por isso hoje? Onde é que pode estar o problema de hoje eu me encontrar nesse perfil de um profissional que vive no modo sobrevivência? E aí eu quero revelar aqui para vocês 4 pontos, 4 segredos, né? 4 pontos, 4 pilares, 4 segredos que podem destravar o seu modo sobrevivência no consultório e transformar, e mudar, e melhorar essa situação hoje que você vive, essa sua corrida pela sobrevivência, tirar você dessa corrida insana pela sobrevivência e você conseguir ter um consultório que seja mais rentável para você, que seja mais lucrativo, que esse lucro traga para você previsibilidade de agenda, porque a gente sabe que o ano ele oscila muito dentro do nosso negócio e que a gente precisa ter estratégias para esses percalços do ano, essas ondas que o ano nos coloca, tá? Então, assim, eu quero trazer aqui para vocês 4 grandes segredos que podem contribuir com você, que pode ajudar você, tá? A como estruturar fluxos dentro do seu consultório para que cada consulta que você faça, ela seja cada vez mais valorizada pelos pacientes, que o seu trabalho seja cada vez mais desejado pelos pacientes e que você se conecte muito com as pessoas. Um dos principais segredos para você vender para alguém é que essa pessoa confie em você, que essa pessoa se conecte com você, para que ela possa despertar o desejo em ser atendido por você, em querer estar dentro do seu negócio hoje, tá? Então, assim, quem aqui, por exemplo, a gente pode se perguntar, quem aqui, por exemplo, sentiu, já percebeu que mesmo com a agenda lotada, que mesmo com um faturamento que você acha que é adequado para você, você ainda percebe, você ainda consegue visualizar que você poderia vender muito mais e que você poderia ter uma agenda muito mais organizada e equilibrada. Porque tem profissionais que têm essa agenda lotada e não tem tempo nem para cuidar das suas atividades pessoais. Quem tem família que não consegue cuidar das atividades do filho, acompanhar um filho na escola, por conta desse processo de modo sobrevivência, tá? Então, aqui eu quero trazer isso para vocês hoje, tá certo? Se você quer hoje estruturar um modelo de consultório para você parar de sobreviver e começar a lucrar de verdade, e aí é uma coisa que eu venho falando, alguns já vai fazer 2 meses que eu venho falando sobre isso, para você conseguir realmente prosperar e deixar o seu consultório um consultório cada vez mais lucrativo, eu tenho um convite super especial que eu faço aqui diariamente para vocês. A nossa imersão presencial que vai acontecer dia 4 e 5 de abril, aqui em Sobral, no ICETEL, uma estrutura completamente preparada e adequada para a gente fazer as nossas oficinas, para a gente fazer as nossas aplicação prática de todo o conhecimento que a gente vai aprender lá. E lá nós vamos falar justamente sobre isso. Como sair do modo sobrevivência
através de um modelo de consultório que seja escalável, através de um modelo de atendimento que ele traga mais rentabilidade, através de um ecossistema de serviços que traga para você muito mais equilíbrio financeiro e um processo de vendas para você conseguir vender a sua esteira de serviços. Então, é uma oportunidade, é uma imersão que eu estou preparando há 2 meses, com muito carinho. Uma imersão que eu estou colocando, apostando todas as minhas fichas para realmente transformar a vida dos profissionais que lá estarão. Nós estamos com uma turma super qualificada de especialistas que querem realmente aprender a sair desse modo sobrevivência e a ter um consultório cada vez mais próspero e lucrativo. E eu estou aqui nessa live hoje para convidar você também para participar, tá certo? Por quê? Porque a fórmula de um consultório de sucesso é justamente essa. É quando você tem uma esteira de serviços e um processo de vendas que seja totalmente estruturado para vender essa esteira de serviços. Porque não adianta você ter serviços para ofertar para o paciente se você não sabe como vender esse serviço para ele. E quando você junta uma esteira de serviços mais um processo de vendas estruturado, você monta um modelo de consultório escalável, que é isso que você precisa hoje para sair desse modo sobrevivência. Porque é o seu fluxo de atendimento, é o seu processo de atendimento que é o caminho das pedras do seu consultório. Não existe outra forma de entrar dinheiro no seu consultório hoje, a não ser através do seu atendimento, da venda do seu atendimento. Ela, a venda do seu atendimento, é o caminho das pedras que vai conduzir a prosperidade do seu negócio hoje. Então, você tem que vender de forma certa para a pessoa certa, tá? Então, o que eu quero dizer aqui para vocês hoje é que vocês vão encontrar esses insights que vão ajudar vocês a sair desse modo sobrevivência, a parar de apagar incêndio no consultório e vocês conseguirem trabalhar de forma muito mais organizada, equilibrada, com o equilíbrio da sua agenda e você conseguir desfrutar realmente daquilo que o seu consultório está lhe proporcionando, que é realizar os seus sonhos, realizar os sonhos da sua família, tá bom? Então, segredo número um, falando em tudo isso, segredo número 1, ter um processo de vendas. Não tem como. Quer ter um consultório que funciona? Quer fazer o seu consultório dar certo? Não existe fórmula mágica. Existe o que você precisa amadurecer e encarar que você precisa realmente fazer. E a primeira coisa para fazer isso é ter um processo de vendas. E o que acontece na realidade? Os especialistas da saúde não são preparados para vender, né? Eu sou professora universitária e eu sei que na matriz curricular dos meus alunos não existe nada sobre processo de vendas, técnicas de vendas. Ainda existem disciplinas de empreendedorismo e muitas vezes é optativa, então o aluno faz se ele quiser. Poucos eventos na área da saúde, eventos acadêmicos na área da saúde e até eventos científicos na área da saúde, não se fala sobre isso. Então, nós especialistas da saúde não temos essa formação, não temos essa maturidade. E o que a gente faz quando vai trabalhar? A gente vende de forma muito intuitiva. A gente quer vender de forma muito como se fosse no automático. O que seria vender? Eu falo para o meu paciente qual é o tratamento que eu tenho para ele, o paciente compra o meu tratamento e assim aconteceu a venda, né? Mas não é isso que acontece. Não é assim que funciona. Não é assim que os pacientes vão comprar da gente, tá? Esse modelo de atendimento, ele funcionou há muito tempo atrás e durante muito tempo funcionou. Mas hoje em dia, quando você sai da graduação, quando você hoje, não só saindo da graduação, você está no mercado de trabalho, mesmo há 15 anos já de formado, há 17 anos de formado como eu, que você está no seu consultório, o paciente ele vem para você completamente diferente do paciente que vinha há 10 anos atrás. Não vou nem há 10 anos, há 3 anos atrás, há 5 anos atrás. É um paciente muito mais criterioso, é um paciente muito mais exigente.
É um paciente muito mais complexo. É um paciente que já vem cercado de informações. Então, se você não tem compreensão técnica, se você não tem habilidades de vendas, você perde o seu paciente. Você perde, deixa dinheiro na mesa. Por quê? Porque você não tem a sua habilidade técnica de vendas. E não vamos menosprezar esse conhecimento, pessoal. Porque quanto mais a gente menospreza, mais a gente perde. Quando eu abri meu consultório, quando eu me dei conta, ainda bem que eu me dei conta muito rápido, né? Eu não esperei muito tempo e nem deixei, e nem perdi muito tempo. Já nos primeiros 15 dias eu digo, não, pera ainda. Ou eu aprendo ter um negócio aqui dentro, apesar de ter sido um cubículo meu consultório, quem conheceu viu, ou eu aprendo a transformar isso em um negócio, ou eu não vou conseguir. Eu não tinha paciente. Porque primeiros 15 dias, primeiro mês eu não tinha paciente. Quando apareceu um paciente no mês inteiro, eu digo, não, pera ainda. O que eu sei hoje, eu, uma mulher, já há mais de 10 anos de formada, professora universitária, várias especializações, mestrado e doutorado, eu não tenho paciente. Como pode? E eu digo, o caminho aqui que eu estou seguindo está errado. Muda aqui, vamos ver o que eu estou precisando. E eu precisei aprender, sim, sobre gestão. O consultório era pequeno, mas eu precisava fazer gestão. Eu precisei aprender sobre vendas. Eu precisei aprender sobre como o meu paciente toma a decisão de compra. Eu sempre gostei da área de neurologia. Sempre fui professora de neuroanatomia. E sempre li sobre a mente humana. E eu me dei conta, estudando sobre vendas, que o meu paciente, para ele decidir pelo meu atendimento, eu preciso mexer com as emoções, eu preciso mexer com a mente dessa pessoa. Só assim eu ia conseguir vender para ele. Quando eu comecei a me especializar nessa área, foi que as coisas começaram a mudar. E eu tive que organizar o meu fluxo de atendimento. Eu tive que definir, porque eu vendia muito no meu natural. Os profissionais fazem isso. Querem vender muito no seu natural. Falando, conversando, explicando os benefícios e acha que só isso daí vai vender. Não tem um processo, não tem um passo a passo. Gente, se você prestar atenção, na sua vida hoje, existe um passo a passo para tudo que você faz. Preste atenção. Você vai escovar o dente, tem um passo a passo. Você pega a escova, passo 1, pega a pasta, passo 2, abre a pasta, passo 3, passo 4, passa a pasta na escova, passo 4, escova o dente de cima, tem um passo, depois o dente de baixo, depois dentro, depois fora, depois a língua. Existe um passo a passo para a gente escovar os dentes. Por que é que não vai existir um passo a passo para você vender o conhecimento que você tem? Claro que existe. Então, quando você tem um processo de vendas bem estruturado, esse é o primeiro e grande segredo para você sair desse modo de sobrevivência no consultório, tá? Porque pare de achar que vender é só atender e esperar o paciente chegar. Porque não é. Um consultório, para ele ser lucrativo, ele tem que ter um roteiro de todos os passos que o paciente passa no seu atendimento. E para você isso tem que estar claro. Porque isso vai ajudar você a vender. Porque isso vai fazer você se encontrar no seu próprio negócio. Você entender quem são as pessoas que você atende. Você entender qual é o seu diferencial da concorrência. Você entender por que as pessoas devem procurar você, o seu consultório, e não o consultório do profissional vizinho, da outra rua. Por quê? Se você não sabe responder essas perguntas, você não definiu ainda o seu processo de vendas. Você não sabe o que vender para o paciente. Você acha que sabe. A minha consulta de avaliação, claro que eu sei. Não, gente, não é só isso. O meu plano de tratamento, claro que eu sei. Não, gente, não é só isso. Vender vai para muito além disso. E vou dizer, o seu paciente não precisa só disso. Ele precisa de muito mais do que isso. E se você não oferta isso para ele, você está vivendo no modo sobrevivência, tá? Então, o primeiro contato que o paciente tem com você, ele já define se ele vai comprar ou não de você, por exemplo. Pelo seu posicionamento, pelo seu processo, o que você construiu, o que você desenhou no papel que você vai oferecer para essa pessoa.
e vai definir tudo que você faz. Todos os passos que você dá no seu atendimento e todos os passos que o paciente também dá no seu atendimento, eles são influenciados pela sua organização do seu processo de vendas, tá? Fica a primeira dica aí para vocês, o primeiro grande segredo. E assim, gente, anotem, porque assim, cada live de cada semana, ela vem ficando cada vez mais potente, assim, cada vez mais com conteúdos que quem realmente assiste, quem realmente anota, que pratica, não tem como você não ter resultado. Não tem como, porque assim, não são informações aleatórias, é informação que é fundamentada. São processos que eu já vivi, são processos que hoje eu aplico e eu não preciso estar nessa ânsia de consultório 24 horas. Meu horário de consultório, eu só tenho na minha semana 20 horas semanais para consultório. Então, assim, eu não posso lotar essas 20 horas semanais só com paciente 24 horas. Até porque eu tenho outras coisas para fazer. Então, assim, ou eu aprendi a vender de forma inteligente e estruturar tudo isso, ou eu ia ter um consultório para trabalhar sobrevivendo mesmo. E aí não era o que eu queria. Não era o que eu queria, né? Até porque eu não quero viver presa numa agenda. Eu quero muito mais do que isso, tá? Então, esse é o primeiro grande segredo para vocês. Segundo grande segredo. Vocês gostaram desse segredo? Primeiro segredo. Segundo grande segredo. Você ter o pensamento de que eu vendo consultas avulsas, consultas individuais. O especialista hoje aqui oferece para o seu paciente apenas consultas individuais. É um profissional hoje que ele pode conversar com ele, que há uma grande chance dele dizer que ele se sente frustrado com a profissão. Que ele diga para você que está cansado. Que ele diga para você que ele não aguenta mais. Que ele diga para você que ele vai desistir da profissão dele porque ele não está mais vendo perspectiva de crescimento. Porque é um profissional que só quer vender consultas individuais, consultas avulsas. Que não consegue estruturar um plano de tratamento. Plano de tratamento. Gente, entendam a dimensão do que é que vocês vendem para os pacientes. É uma dimensão extraordinária, grandiosa, que se você não comunica isso para o paciente também não percebe isso. Se você falou hoje, eu atendo pacientes com dor no ombro, e eu faço o meu tratamento, uso eletro, uso alguns medicamentos injetáveis e algumas orientações. Que valor o paciente vê nisso? Como é que você quer vender algo desse jeito que nem você sabe o que é que você está vendendo? Né? E você vende aquela consulta, aquele atendimento, e às vezes o paciente vem procurando pelo procedimento. Ei, você faz um atendimento de osteopatia? Ei, você faz uma terapia injetável? Ei, você faz uma consulta para me prescrever um medicamento para dor? Pronto. O paciente já chega querendo o procedimento. Aí você diz, não, eu faço. E aí você só vende aquilo que ele quer. E não é aquilo que ele precisa. E aí você perde e o paciente perde. O paciente perde por quê? Porque ele não tem um conhecimento para entender o que é que ele realmente precisa. Quem tem é você, porque foi você quem estudou. Entende? Foi você quem estudou. Então você tem que clarear isso para ele. Então se você fica cometendo esse erro, que é um erro comum de você querer vender apenas consultas individuais, consultas avulsas para o paciente, você é um profissional que tem perfil de viver no modo sobrevivência também. Porque não dá para você viver anos no consultório vendendo só o seu atendimento individual. Você vai se cansar, você vai se frustrar, você vai reclamar da sua profissão, você vai reclamar de valorização. Você pode culpar o seu paciente que ele não está valorizando o seu trabalho, quando na verdade isso acontece por quê? Porque pelo segredo 1, você não tem um processo de vendas. Segredo número 2, você erra porque você quer vender só consultas individuais. E você tem que dar um passo a mais, até porque você não resolve o problema do paciente com um único atendimento.
Não dá para você resolver o problema do paciente em um único atendimento. Você traz um alívio, traz um conforto, dependendo da situação. Mas resolver o problema, você não consegue resolver, tá? Então, a solução que é, nesse caso, para não cometer mais esse erro, você ter uma esteira de serviços. É isso que você precisa. Ah, tá bom, então eu não vou vender, eu sei que eu não, se eu vender consulta avulsa, eu não vou sobreviver realmente no meu consultório, né? Na verdade, eu vou trabalhar só no modo sobrevivência. Então, já sei que eu tenho que vender plano de tratamento. Então, pronto, agora eu vou vender plano de tratamento. Gente, não é plano de tratamento. É você ter um ecossistema dentro do seu negócio para oferecer para o paciente. O paciente precisa muito além de uma consulta avulsa. O paciente precisa muito além daquilo que ele acha que ele precisa. E o seu consultório tem que estar preparado antes do paciente chegar para oferecer tudo o que ele precisa. E para você chegar nisso, você precisa montar uma esteira de serviços, ou chamado de portfólio de serviços, ou chamado de ecossistema de serviços. Assim você sai do modo sobrevivência. Assim você não precisa ter agenda lotada. Assim você vai faturar alto sem se sobrecarregar. É só assim, gente. Não tem outra ferramenta até agora para você escalar o seu consultório se não for como esteira de serviços. Porque o dinheiro só entra se você vender. Não é? Concordam comigo? O dinheiro só entra se você vender? Independente da área do consultório que você atende? Claro. Então, a venda, ela é o seu caminho das pedras. E se o seu processo de vender não está organizado, estruturado para você, como é que você vai vender? Se o que você vende para o paciente hoje é só uma única consulta, um único procedimento, como é que você vai viver? Você vai realmente só sobreviver. Tá? Então, quero deixar essa reflexão para você. Por favor, se hoje você trabalha só com consulta individual, por favor, já vá mudando a sua mentalidade. Venha para a nossa imersão do novo consultório 5 estrelas, porque é lá que você vai aprender a ter uma esteira de serviços. Lá é que a gente vai aprender a montar, por onde é que começa a montar, qual é o passo a passo, como é que eu tenho, que tipo de serviço é esse que eu tenho que oferecer. É lá que a gente vai aprender, tá? E vocês vão aprender através de oficina prática. A gente vai levar as ferramentas impressas, vocês vão pegar a canetinha, vão escrever, vão planejar, porque o resultado só vem se você fizer. Para que você aprender se você não vai fazer? Para que você investe em algo se você não vai aplicar? Não faz o menor sentido. Isso é gastar dinheiro. E tem profissionais que não querem investir em formação em vendas. Opa, Billy! Não quer investir em formação em vendas porque acha que está gastando dinheiro, porque não é prioridade, porque não sabe se vai ter resultado, porque acha que não precisa, por inúmeras crenças limitantes. Mas quando, na verdade, não é o nosso atendimento clínico que vende. O que vende é como a gente apresenta o nosso atendimento clínico para o paciente, tá? Esse é o segredo 2 que eu quero trazer aqui para vocês, tá? Focar apenas na formação técnica, na parte técnica, e esquecer de gerar valor para o paciente e esquecer de aprender a oferecer o seu serviço para o paciente, aprender a apresentar o seu serviço para o paciente, essa é a sua principal ferramenta. Só a sua obesidade técnica e científica, ela não vai conseguir fazer o paciente entender o que você realmente faz, tá? Até porque, pessoal, para o paciente chegar no seu atendimento, na sua maca, no seu consultório, e você começar a avaliar esse paciente, e você começar a tratar esse paciente, fazer um procedimento, antes dele chegar lá, ele já cumpriu várias etapas dentro do seu processo de vendas. Ele já está chegando na última etapa, que é ele sentir o seu conhecimento técnico e científico, sentir a sua autoridade clínica. Mas até chegar lá, ele já percorreu
por várias etapas do seu processo de vendas. E você nem se deu conta. E se você não prepara esse paciente para passar por esse processo de vendas, na hora que você disser o preço, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? O paciente vai achar caro. O paciente vai dizer que está caro. O paciente vai dizer que não quer fazer agora. Que para ele não é possível agora, não que a hora que ele não quer. Que ele vai ver se encontra o mais barato. Enfim, ele vai dizer inúmeras coisas, inúmeras objeções. Por quê? Porque você não entendeu que para vender existem etapas e que você precisa cumprir as etapas para poder agregar valor. Para o paciente, quando chegar na hora de passar preço, o paciente não questionar ou não colocar objeções. Ou se colocar objeção, você vai facilmente driblar essas objeções. E quando você tem domínio para fazer isso, você sai sim do modo sobrevivência. Entenda isso, você sai sim do modo sobrevivência. Quando você tem habilidade para fazer isso, para contornar essas objeções, para passar preço para o paciente, falar o valor do atendimento, o valor do seu serviço que você está cobrando, enfim, tá? Tem que ter tudo isso, tá bom? O seu diferencial competitivo precisa ser praticado durante todas as suas consultas, durante todo o seu tempo de atendimento. Enfim, gente, é muita coisa para a gente dar conta, mas é super possível. Quando a gente se atrapalha muito, quando a gente se desorganiza muito, por que isso acontece? Porque a gente não tem o como fazer, o passo a passo do como fazer. Quando a gente não tem o passo a passo do como fazer, a gente realmente se perde no caminho. E você se perde no caminho e você bota o paciente na mesma situação. E o paciente se perde junto com você. E aí nem você vende e nem o paciente compra. Nem você vende e nem o paciente compra, tá? Segredo número 3 para você sair do modo sobrevivência. Você ter um caminho claro do que você vai oferecer e de como você vai guiar o seu paciente no seu atendimento. Que é muito o que a gente falou sobre o processo de vendas, tá? Tem que ter processo de vendas, pessoal. Se você hoje não quer investir numa formação em vendas para aprender a ter um processo de vendas, pegue um papel e uma caneta e escreva. Escreva sim. E o que é um processo de vendas, Érica? É o passo número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, que existe dentro do seu consultório. É uma metodologia, um método que existe hoje dentro do seu consultório. E aí depois você vai analisar cada etapa dessa. O que é que você, profissional, precisa fazer em cada etapa dessa que constitui o seu método de atendimento para que você possa vender mais fácil e melhor para o paciente. Claro que sozinho você vai ter muita dificuldade. É por isso que existe mentor, são professores que sabem desse conhecimento, são professores que já viveram tudo isso, já têm o seu próprio processo e agora estão mostrando para outras pessoas como ter esse processo. E aí você acelera o seu resultado. Por quê? Porque você está baseado, você está conectado, aprendendo com outras pessoas. Através de formações, através de lives como essa, através de vídeos no YouTube, no Instagram, enfim. Através de conhecimento que você busca constantemente. Tá? Ok? Então, assim, ter processo claro. Você precisa dizer, para o paciente dizer um sim para você, ele precisa ter clareza. Gente, paciente que tem dúvida, ele não compra. Paciente que tem dúvida, você vai comprar algo, um produto ou um serviço, vai no especialista da saúde e vai fazer um tratamento sério, uma cirurgia no seu joelho, por exemplo, e aí você foi para um especialista, conversou com ele, mas o quê? Não sentiu segurança. Não se conectou, não foi aquela coisa, poxa, é com esse profissional que eu vou fazer. Você não, aconteceu ali alguma coisa que você não. Eu preciso de uma segunda opinião. Quem não já passou por isso, quando vai fazer um procedimento um procedimento maior, mais sério, né, que envolve a nossa saúde? Não, vou procurar a opinião de um outro especialista. E aí eu vou ver qual é o que eu me conecto melhor, qual é o que para mim é melhor,
qual que eu me sinto mais confortável, tenho mais afinidade. Não é assim que a gente faz? Então, aquele profissional que vai trazer para você muito mais clareza de como a cirurgia vai funcionar, é esse profissional que você vai escolher. Por quê? Porque ele desenhou para você, ele lhe mostrou o processo, ele lhe mostrou as fases da cirurgia, o pré-operatório, o transoperatório, o pós-operatório, disse o que é que você ia precisar, disse tudo para você bem explicadinho. Então você adorou aquele atendimento, você ficou claro para você toda a sua jornada de atendimento com esse especialista. Então, para você comprar dele, é só o que ele dizer o preço de tudo que vai acontecer e você vai pagar com muita firmeza, sem titubear, vai dar um jeito, vai dar outro, pega um cartão de um, dinheiro do outro, Pix para lá, Pix para cá, e você vai pagar o procedimento. Então, o paciente que tem dúvida não compra. E o paciente precisa de clareza. Então, para você sair do modo sobrevivência, você precisa trazer clareza para o paciente. Tá? Clareza, parece tão simples. Ah, mas quando eu falo do meu plano de tratamento, eu estou sendo muito clara para ele, já expliquei o atendimento que eu vou fazer. Tem que estar claro, não é para você, tem que estar claro para ele. Para ele quem vai comprar, ele quem vai comprar, gente. Então, você tem que pensar como ele pensa. Você tem que falar como ele quer ser compreendido. Como ele vai entender essa clareza. Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. E isso você não aprende na faculdade. Isso você não aprende nos cursos de formação complementar, na pós-graduação que você faz, no curso fora do seu estado que você faz. Não é lá que você aprende, tá? É desenvolvendo habilidades de técnicas de venda mesmo, de neurociência, de neurovendas. É participando de imersões, de formações que vão trazer para você o acesso a essa informação. Tá? E eu estou trazendo essa oportunidade para vocês aqui em Sobral, dia 4 e 5 de abril, para você realmente mergulhar na imersão e você aprender tudo. Destravar, crescer, plano de crescimento, para você sair de todos esses erros que você comete e ainda continua nesse faturamento baixo, ainda muito alta, correria, trocar dinheiro por tempo, tempo por dinheiro. Muitos profissionais fazem isso, vendem a sua hora e já chega de a gente trabalhar assim. Já chega, é uma metodologia que não funciona mais, não dá mais e a gente não pode mais se submeter a isso, tá bom? E quero trazer o segredo 4 para vocês aqui, né? No meu roteiro já tô aqui no segredo 4, que é o nosso último segredo, até porque já são 10 para as 9 e a hora voa. Inacreditável. Gente, a hora voa. Vamos lá. Segredo número 4. Esse eu adoro falar sobre isso. E falo isso demais aqui, quase que todo dia. Gente, você quer sair do modo sobrevivência do seu consultório? Tem uma dica que é certa. Certa, e eu amo viver essa dica, faz parte da minha espiritualidade, faz parte da minha forma de pensar, faz parte daquilo que eu acredito, que é a ambiência de crescimento e a ambiência do consultório. Gente, quando você está perto de pessoas que pensam em crescimento a todo momento, é impossível você não crescer junto com elas. É impossível. Quando você está imerso no ambiente de crescimento, aqui essa live, ela é um ambiente de crescimento. Então, se você está aqui nesse ambiente de crescimento desde 8 horas da noite, é porque você é um profissional diferenciado. Você escolheu estar em um ambiente de crescimento. Então, toda semana nós estamos aqui dentro de um ambiente de crescimento. E quando você se conecta com essas pessoas que também querem crescer, que também querem algo maior para a sua vida, para o seu negócio, é impossível você não se contaminar com essa energia. Eu adoro isso, adoro. É impossível você não se conectar com essa energia, você ficar com aquele sangue no olho de dizer assim, eu também quero isso. Se eles conseguem, eu também consigo, porque eles são de carne e osso igual a mim.
São pessoas que vieram lá de baixo também. São pessoas que tiveram que lutar também. Por que que eles conseguiram e eu não consegui? Que ser humano tão extraordinário que ele é, que eu também não sou. Isso é ambiente de crescimento. Então, nossas lives aqui são ambientes de crescimento, sim. A imersão que eu estou apresentando para vocês, dia 4 e 5 de abril, é um gigantesco ambiente de crescimento. Dali nós vamos sair com várias amizades, com vários networking. E é só o primeiro, é só a primeira experiência que eu estou trazendo para vocês. Eu já faço live, eu já faço as formações online, faço as formações presenciais. Por quê? Porque faz parte de mim estar em ambiente de crescimento, perto de pessoas que querem crescer, e eu quero proporcionar isso para outras pessoas. Quero proporcionar, quero trazer, quero mostrar para as pessoas da área da saúde que a gente pode viver financeiramente na nossa profissão, que a gente pode crescer muito, que a gente não precisa se matar de trabalhar, que a gente pode realizar os nossos sonhos do nosso próprio consultório. É por isso que eu trago, é por isso que eu ralo. Gente, não é fácil a gente fazer uma formação presencial. Eu escuto muito não, eu escuto muitas pessoas ironizando, eu escuto muitas pessoas me chamando de doida, eu escuto muitas pessoas me chamando de coitada, mas eu não tô nem aí. Se eu tivesse aí, tem gente que diz assim, Ave Maria, mas tu faz live toda semana? Faço. Tem pessoas que nunca participaram, participam pela primeira vez. Tem pessoas que participam sempre. Tem pessoas que participam um mês inteiro e depois vão embora. Mas sempre tem gente aqui. E pode ter uma única pessoa, uma única. Se ela me assistir, se ela ouvir e se ela aplicar o que eu oriento aqui, o que eu trago de compartilhamento aqui, para mim já é maravilhoso. Já é maravilhoso, já é surreal. E quando eu escuto um comentário, nossa, você me ajudou muito, nossa, meu resultado melhorou, nossa, com você minha mentalidade assim, ó, desbloqueou, destravou. Para mim, é como se eu ganhasse na loteria. Sério mesmo, é como se eu ganhasse na loteria. Porque quem é professor, eu sou professora assim, ó, de raiz. Eu brincava de ser professora de escolinha. Então, assim, quem é professor, pensa em que quando você está aqui ensinando? Em muita transformação. Em muita transformação de vida, de família, de mentalidade, transformação de comportamento humano. Primeiro isso. Depois vem retorno financeiro, é claro, porque a gente está trabalhando. Mas assim, não é o que vem primeiro, não é a primeira intenção. É a consequência de tudo que a gente faz aqui, tá? Então, assim, ambiência, gente, ambiência de crescimento. Estejam sempre perto de pessoas que coloquem você para cima. E aí eu falo não só de profissão, mas de relacionamento mesmo. Se vocês que estão aqui ainda estão pensando em ter, né, seu parceiro, a sua parceira, procurem pessoas que coloquem você para cima, que digam, poxa, vá, tô com você, vamos juntos, vamos crescer. Aqui a gente está no nosso pontapé inicial, mas nós vamos crescer, nós vamos prosperar, nós vamos investir sem medo, nós vamos enfrentar os desafios, os obstáculos, as dificuldades e a gente vai conquistar o nosso dia vai chegar. Gente, eu fico toda arrepiada porque isso é o que tem que mover a gente. E não a preguiça, não a zona de conforto, não o marasmo, não a reclamação, não culpar outras pessoas, não se submeter a condições de emprego que não vai lhe proporcionar nada, uma pontinha de dinheiro para você comprar ali uma coisinha. Gente, não é isso que a gente quer. Não é isso que a gente pode aceitar para a nossa vida, que a nossa vida é maravilhosa, porque a nossa vida é grande e nós temos que ser grande porque Deus quer a gente cada vez maior, cada vez melhor. Por que a gente vai ser tão pequeno assim? Por que a gente vai ser pequeno? Por que a gente vai procurar pessoas piores do que a gente? Por que a gente vai procurar pessoas que não querem crescer? Por que a gente vai procurar pessoas que dizem coisas ruins pra gente? Por quê? Qual que é o motivo? Porque é confortável? É mais confortável você estar perto dessas pessoas? Não é mais confortável, é muito pior. É você se esconder em um ambiente para você se proteger do que você não quer encarar, do que você não quer enfrentar, tá? Então, assim, o nosso ambiente, pessoal, ele muda a nossa frequência, ele muda aqui a realização dos nossos sonhos, aquilo que a gente quer.
Porque também não basta você estar dentro de um local, você vai fazer uma imersão para aprender a vender. E você lá dentro não se conectar com as pessoas. Você lá dentro está no ambiente de crescimento, mas a sua alma não está ali para aquilo. Ou você não está falando com as pessoas certas. Também não adianta nada. É você entrar e se entregar para o conhecimento. Eu quero um conhecimento, venha, eu estou investindo em conhecimento, e aí é com esse conhecimento que eu vou agora sair desse modo de sobrevivência. É isso, gente. É esse o caminho. Não tem outro caminho. É esse o caminho. Se o resultado seu hoje é esse de viver sobrevivendo a cada dia, apagando incêndio e naquela frustração, naquele desgosto pela profissão, querendo desistir, tem jeito? Claro que tem jeito. É só você querer dar jeito, né? Tem isso. Não culpar ninguém, se autorresponsabilizar e tomar as devidas providências para que isso aconteça, né? É isso, tá? Porque o nosso ambiente é o poder das nossas conexões. É a chave que vai abrir as portas pra gente. É muito bom a gente ter amigo, porque é através das amizades que a gente consegue muitas coisas na nossa vida. E às vezes, eu já passei por isso, e já vi várias pessoas falando. Às vezes, os nossos amigos fazem muito mais pela gente do que a nossa própria família, né? Então, assim, a gente precisa ter amigos. Eu estou participando de uma mentoria que eu comprei, e assim, para além da mentoria, do que a gente está aprendendo na mentoria, é o grupo que a gente criou. São 55 pessoas de várias áreas, de várias cidades, de vários pensamentos, de várias especialidades. Gente, quando a gente conversa, o que sai ali, o que a gente aprende, a energia daquelas pessoas, cada um lutando por crescer o resultado de si próprio, isso vai gerando ali a motivação para a gente também querer aquilo. Não existe nada melhor do que isso. Nós fizemos vários grupos, grupo das meninas, grupo de não sei o quê, grupo do tema, e aí vai fazendo grupo, todo mundo conversando, todo mundo interagindo, um dando palpite no trabalho do outro para a gente poder, poxa, faz assim, faz assado, lá no teu consultório poderia ser assim, poxa, eu vou pegar essa tua ideia, eu vou levar lá para mim. E assim a gente vai crescendo, a gente vai construindo. Isso é perspectiva de crescimento, tá? E é isso que eu queria trazer para vocês, nessa live maravilhosa, para a gente falar sobre tudo que pode. Tudo não, né? Porque 1 hora de live é pouco tempo para a gente falar uma dimensão, mas assim, alguns erros que a gente pode estar cometendo, que coloca a gente nessa zona de sobrevivência. E como a gente pode pensar diferente para sair desse modo de sobrevivência e a partir de agora pensar, mudar a nossa mentalidade para ter uma mentalidade de crescimento e acordar e se atentar da vida que eu preciso aprender outras habilidades. Eu preciso também me organizar para aprender outras habilidades. Ler sobre, estudar sobre, assistir sobre, porque o nosso conhecimento técnico, hoje, por si só, ele não dá conta de responder aquilo que o nosso paciente precisa, aquilo que o nosso paciente quer, tá? E eu estou aqui no meu perfil todos os dias, contribuindo com vocês, mostrando isso para vocês, nas lives também, tá bom? E é claro, sempre trazendo formações para vocês, para poder proporcionar esse espaço de oportunidade, para você não ter que ir para outros locais, deixar isso mais acessível, mais próximo de vocês, para que vocês possam se especializar cada vez mais e fazer a diferença no negócio de vocês, fazer a diferença no consultório, né? Essa é a missão, é destravar o que está travado, é desbloquear o que está bloqueado, é fazer crescer aquilo que está estagnado e é prosperar, 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 prosperar na vida, na família, na saúde, na paz, é isso, tá? Gostaram, gente, da live de hoje? A Maria Letícia falou maravilhosa, um abraço, viu? Muita gente foi entrando depois, né, pessoal? Olha só, muita gente aqui foi entrando, foi saindo, nem todo mundo consegue acompanhar a live inteira. Então é por isso que eu deixo salva, tá bom? Para vocês poderem acessar depois com muito mais calma, mais tranquilidade, tá bom? Mas eu quero saber se fez sentido para vocês, se vocês gostaram. E entender, para fazer um fechamento, entender que
Vender é a alma do nosso negócio, né? Vender a alma do nosso negócio é o que realmente vai tirar a gente desse modo de sobrevivência. E agora que você sabe esses 4 segredos de como sair do modo sobrevivência, agora é só aplicar tudo, estudar, aplicar e ver o resultado acontecendo. Não é isso? Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui na live de hoje. Próximo domingo vai ter também, tá? E vai ser um pós-evento, né? Nosso evento vai acontecer sexta-feira à noite, sábado o dia inteiro e domingo nós estaremos aqui fazendo aqui uma live, um resumo de tudo o que aconteceu na nossa formação Novo Consultório 5 Estrelas, tá bom? Então, um grande beijo a todos vocês e próxima semana a gente vai estar aqui novamente conversando e aprendendo todo mundo junto. Um grande abraço, bom fim de semana, uma semana grandiosa para vocês também aí, uma semana brilhante, de muito sucesso e de muita prosperidade. Até domingo!